você for fazer uma aposta esportiva, seu lugar é a Bet Nacional, a bet mais confiável dos brasileiros. Aponte seu celular pro QR Code que tá aparecendo aí na tela. Ô, Juca, você tá vindo aqui como bicampeão no ano passado, ganhou o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil. E assim, é inacreditável, Não, né? Rodolfo, você não vai querer que eu te explique. Não, é inacreditável. Tá bom. Que a torcida do Corinthians sai fazer coisas que outras torcidas no Brasil não conhecem, a gente já sabe. Sim. Mas depois, isso não me cansa de surpreender. Eu tava até comentando com você no elevador. O jogo contra o Juventude, que o Corinthians não tava brigando por absolutamente nada. Se perdesse de 20-0, não mudaria nada. O time já era campeão. Não era ainda, porque ia disputar a Copa do Brasil. Foi antes da Copa do Brasil. Sim. Mas era um jogo que o time titular nem estava lá. E tinha 38 mil pessoas na arena. Isso. Assim... Rodolfo, deixa eu te falar uma coisa. Corinthians e Palmeiras, final do Campeonato Paulista, que eu comentei, aliás, tive o prazer de, pela primeira UOL, né? ou segunda vez na vida, a primeira também foi no UOL, comentar com o Milton Leite, né? Que eu acho uma figuraça, um baita narrador. Figuraça. Baita narrador. Eu torcia, Rodolfo, honestamente, pro Corinthians sair campeão de Itaquera, porque eu achava que se o Corinthians não saísse campeão de Itaquera, ia ter morte em Itaquera aquele dia. Tal o clima absolutamente pesado, estúpido, desnecessário, de guerra que tinha se criado em torno daquele jogo. Você comentou no estádio? Comentei, não, no estúdio. No estúdio. Mas o clima estava... Né? Se acendesse um fósforo ali, explodia. Não, tinha um clima pesado na cidade. Na cidade. Eu fui assistir o jogo lá nos arredores do Allianz. Lá. Assim, Tava lá uma tensão no ar. Assim, parecia que era a guerra mundial. E na hora que o Memphis subiu na bola, ao contrário da esmagadora maioria dos corintianos, que deu gargalhada, eu não faço uma coisa dessa. Né? Porque eu temi que algum palmeirense fizesse aquilo... A reação que teve contra o Edilson, né, no famoso jogo 99. E que invadisse o campo, batesse nos jogadores do Palmeiras. Não. Então, quando acabou o jogo, a minha sensação não era de alegria, até porque eu não dou muita importância, vocês sabem, para campeonato estadual. Foi de alívio. Acabou. Tá bem, não tem a menor importância. Teve uns fogos no campo lá. Sim. Teve jogo depois que o Veiga perdeu o pênalti. Acabou o jogo. Era fogos, tudo, cara. Era isso. Teve jogo. Absurdo. Um absurdo. A Copa do Brasil foi diferente. E foi basicamente diferente pelo que aconteceu em Belo Horizonte, né? Corinthians e Cruzeiro, e depois pelo que aconteceu no Maracanã. E aí sim, eu te confesso que eu falei, não é possível, só o Corinthians. O presidente empichitado, o PCC dentro do clube, 3 bilhões de dívida. Você não vê a luz no fim do túnel, a não ser um trem vindo na direção contrária. Na Jogadores falando da gestão publicamente. Exatamente, jogador técnico falando. E o Corinthians vai e ganha. E ainda tem aquele lance do Bidon. Nossa. Que você fala, não é possível que esse menino, de onde que ele tirou? Foi por gosto, foi sem querer, não é possível. Não, foi por querer. Foi por querer. Lembrou o Bergkamp. Isso. O drible do Bergkamp. Aquele gol maravilhoso. E aí esse holandês que nasceu com o rabo virado pra lua é o cara que pôs a bola pra dentro do gol. Era pra ser o Yuri, tá ali, né? Não, era ele. Né? Era ele. E aí eu só me fio... Não é no que eu acho ou que eu deixo de achar, porque eu sei que aí eu sou parcial. Claro. Eu sou parcial, porque eu fui em caravana do Corinthians quando eu tinha 17, 18, 19 anos. Né? Então, tenho toda uma história de torcedor. Mas é quando eu ouço entrevista de jogador que passou pelo Corinthians ou que enfrenta o Corinthians e que diz que a torcida mais difícil de enfrentar é a do Corinthians. A torcida que é diferente de fato é do Corinthians. Jogadores que passaram pelo Flamengo e pelo Corinthians, que dizem isso, não, a do Corinthians é incomparável. Né? Por quê? Eu não sei. Você vai dizer, não, é a origem popular. Mas a origem popular, a do Vasco também tem, a do Flamengo também tem, a do Inter tem, do Galo tem.
Será que antes da fila era assim? Ou será que a fila molda muito esse sentimento? Eu digo sempre isso, Rodolfo. Eu sou do tempo, né? Eu vi o Corinthians ser campeão. Já contei isso aqui, quando eu tinha 5 anos de idade. Ia fazer 5 anos. O Corinthians ganhou o título do quarto centenário dia 6 de fevereiro de 55. Eu fiz anos 28 dias depois. 5. É a minha primeira memória clara, com lusco-fusco e, evidentemente, construída também por tudo que depois você lê, e que aí você confunde com a sua memória se de fato você se lembra daquilo, você leu aquilo e construiu aquilo, porque você tem uma base para lembrar daquilo. Eu só vou ver o Corinthians ser campeão de novo aos 27 anos. Já tinha 3 filhos, eu tinha 2 filhos e a minha filha na barriga da mãe. Durante muitos jogos, eu ia ao Pacaembu, certo de que o Corinthians não ia ganhar, mas o corintiano ia para o estádio para se encontrar. Era aquela coisa da sensação de pertencimento. Tá tudo uma desgraça. Brasil sob ditadura, desemprego, não sei o quê, e papapá, e o Corinthians não ganha. Nada dá certo. Bom, a gente tem que se encontrar em algum lugar. E era inevitável. Corinthians e Juventus. O Corinthians matava o Juventus. Aí o Brecha vinha aos 43, batia uma falta, punha a bola no ângulo, 1-0 para o Juventus. O Corinthians não perdia o título para o Santos, do Pelé, para o Palmeiras, do Ademir da Guia, para o São Paulo, do Gerson. Perdia para o Juventus. Perdia para o Ceará. Perdia o jogo que não podia perder. Para pequeno. Era assim que acontecia com o Corinthians. E isso, de alguma maneira, eu acho que fomentou o crescimento da torcida. Uma coisa meio masoquista. Meio masoquista. E sempre foi uma torcida triste. A torcida do Corinthians era... O hino do Corinthians, ele é um hino fúnebre. A torcida do... Se você pega o distintivo, que é lindo do Rebolo, mas é uma âncora, meu. Uma âncora. É uma âncora. Coisa que puxa, né? É, ué. A torcida do Corinthians era um desabafo. Era todo poderoso Timão. Tá no Maracanã. Todo poderoso Timão. Surgiu em 2000. Isso é em 2000. Contra o Vasco. No Maracanã. Aqui tem um bando de louco por ti, Corinthians. Não é? Eu tinha um amigo, já morreu infelizmente, João Areosa, rubro-negro, veio chefiar a reportagem da Placar. E a primeira vez que a gente foi no Corinthians e Inter, no ano da invasão do Maracanã, aqui no Morumbi, num dia cinzento. Ele dizia, Juca, eu não quero comparar a torcida do Corinthians com o Flamengo, você é Areosa, eu não estou fazendo comparação. Eu quero que você entenda o seguinte, a torcida do Flamengo é uma festa permanente. A torcida do Corinthians é uma coisa pesada, carregada, triste. Fomos pro jogo. Tribuna de imprensa do Morumbi, tribuna de imprensa era o Pacaembu, cabine de imprensa do Morumbi. Ele sentado num lado e eu sentado do outro, que não chegamos juntos. Corinthians entra em campo, era aquela época ainda em que o time entrava sozinho, que era muito mais legal do que essa coisa de hoje, né? Gourmetizaram. Um árbitro, né? Gourmetizaram a entrada das torcidas. Meu pai fala muito disso daí, que era muito legal, cara. Porque você tinha, inclusive, uma medição, quem tem mais gente em campo e tal, e quem solta mais fogos, enfim. Tava correndo, né? Você vai dizer que era menos civilizado. Talvez fosse. Mas eu gostava mais assim. Eu também. Talvez do meu lado selvagem, tá bom? Concedo, aceito, ok, legal. O Corinthians entra em campo. O Inter entra em campo em seguida, é vaiado, aquelas coisas. De repente eu sinto um cara me abraçar pelas costas. Eu olho, é ele, com os olhos cheios de lágrima. De Juca, você tem razão. É uma coisa comovente, eu não sei te explicar. Eu falei, pois é, João, esse é o torcedor do Corinthians. Então, isso foi fazendo. E agora, e é recente, vamos lá, pôr o pezinho no chão.
Essa coisa de que o torcedor do Corinthians não para de incentivar o time até o fim do jogo é muito recente. Não fosse assim, não teria invadido o Pacaembu quando o Tom perdeu do River Plate, não teria... Cansei de ver a torcida vaiar jogador, ficar com raiva. Não nos esqueçamos. A torcida do Corinthians mandou o Rivelino embora. Culpou o Rivelino pela perda de um título. 74. 74. Palmeiras. Que o Rivelino não teve culpa nenhuma de perder. Nenhuma. E que foi essa mudança de chave recente? Você consegue ver alguma... Você sabe o que eu acho? Eu acho o seguinte, você pega daí, eu acho que o Dr. Sócrates tem muito a ver com isso. Dr. Sócrates, quando chegou, dizia para a torcida: Corinthians perde jogo porque vocês ficam mandando o time para frente, o time vai para frente, toma um contra-ataque e depois não consegue virar. Calma, que o gol vai sair naturalmente. Eu dizia para ele: Magro, você tá maluco, você acha que você vai ensinar a torcida do Corinthians? Nunca que a torcida do Corinthians vai entrar nessas do calma que o gol vai sair naturalmente. Nunca. Só que o gol começou... o Campeonato Brasileiro do Carilho em 17, era só 1-0 e, pô... Não vai no banheiro. Só que o gol começou a surgir naturalmente. E começou a surgir naturalmente contra o Palmeiras na final de 82, na semifinal de 82. É isso? Que o Márcio ficou atrás do Sócrates até ele mostrar para a torcida fora do campo. Vou até aqui, o cara vem atrás de mim. Tá? Gol dele, de taco de bilhar. A torcida começou a se acostumar que o gol podia sair no segundo tempo. E ele, de alguma maneira, foi... Isto que no começo ele não comemorava gol porque a torcida quis bater nele. No segundo jogo dele, contra o Guarani, no Pacaembu, a torcida não conseguiu sair. Não deixou o time sair do estádio, do vestiário. Um jogo domingo de manhã. E daí ele não comemorava gol e dizia: ué, os caras queriam me bater ontem, por que hoje querem me aplaudir? Não, muito obrigado, estou aqui fazendo o meu. Foi aos poucos, catequizando a torcida. Eu acho que isso de alguma maneira influenciou. Mas essa chave mais recente, eu não sei. Acho que alguém falou: pô, a torcida do Corinthians tem uma qualidade que nenhuma outra tem. Ela não vai ao time durante o jogo. Pode até pegar na esquina depois do jogo, mas durante o jogo não. E as pessoas acharam legal: opa, é isso mesmo. Isso passa a ser a nossa marca. E passou a ser. Você acha que tem um jeito diferente de Itaquera? A torcida se tornou alguma coisa diferente? Também, Não, mudou o perfil? Me preocupa muito, você sabe disso. A gentrificação à vida em Itaquera. Que é uma gentrificação meio que disseminada país afora. Muito gozado isso, né? A Copa do Mundo num governo popular e suas arenas, né? Expulsar os excluídos dos estádios. Né? São as contradições, né? Com as quais estamos nos acostumando. Né? Luca, tem uma coisa que eu acho que tem a ver também com o estádio, e eu percebi isso quando meu time mandou um jogo lá, que foi o jogo contra o Bragantino no Campeonato Paulista de 2024, ano da Série B. Eu senti uma atmosfera naquele estádio que eu nunca tinha assistido na minha vida. Eu, frequento os estádios de São Paulo desde criança. É mesmo, Pacaembu, Morumbi. Mas em que sentido? Eu acho que a começar por uma acústica completamente diferente. O barulho do torcedor é uma coisa inacreditável. Mais perto. E eu estive no Allianz também, recente, ano passado, quando o Santos mandou e lotou o Allianz contra o Ceará. Não se comparou, assim. Eu fiquei assustado com o ambiente que se criou. E aquele jogo... E assim, eu tenho pra mim, isso desde sempre, porque sempre frequentei muito mais os estádios para ver o Santos jogar aqui em São Paulo, uma pena que hoje jogue tão pouco aqui, e muito mais na Vila, que o torcedor da Vila era um torcedor mais chato, era aqueles caras exigente, o cara pega um Guilherme desse desprovido de... O cara vira vira massacrado. Cara que viu o Coutinho. Aqui em São Paulo, a torcida do Santos não tem essa característica, apoia muito mais. Então, uniu um pouco essa característica do torcedor daqui de São Paulo, mais periférico, e do estádio do Corinthians, e se criou uma simbiose que eu sabia naquele jogo que seria impossível o Santos perder. Eu sabia que era impossível o Santos perder aquele dia, mesmo o time estando na segunda divisão, o Bragantino estando muito melhor.
eu falava, cara, a gente não perde de jeito nenhum. E eu não me lembro de ter sentido isso, nada parecido fora daquele estádio. Tanto que eu brinco, né? Eu falo com o Vessone, eu falo, pô, vocês são muito grande, torcida muito grande, você tem que arrendar um estádio para 100 mil e deixar aquilo lá pro Santos, na Zona Leste, que tá bom. Agora, demais. Negocia com a Caixa. Mas, você dizer isso, que você sabe, e acho que faz sentido o que você está falando, ao mesmo tempo que, gozado, talvez até tenha que rever esta minha posição. Eu acho um absurdo que o Corinthians tenha feito um estádio moderno em que as pessoas tomam chuva. Porque ele é... Sim. Né? Agora, isso que você está falando da sonoridade... É inacreditável. Eu não sei se você já teve a experiência e talvez nunca mais vá poder ter. De ouvir a torcida do Atlético Mineiro no Mineirão. O Galo no Mineirão. Mineirão fechado... Né? Mineirão atual ou antigo? Mineirão antigo. Raiz. O atual eu só fui uma vez, foi 7-1 para Alemanha. Não pretendo voltar. No antigo eu fui bastante. O Galo era uma coisa gutural. Era um negócio assim que você arrepiava. Me dizem, eu não fui ainda, que na nova arena a MRV Galo, não tem nada parecido. Nada parecido. Agora, você está falando... Os engenheiros da Arena, eles falam que construíram pensando nessa questão da acústica, não é? Falam, é verdade. Mas você já tinha ido ou foi na sua curta vida algum jogo lotado do Corinthians no Pacaembu, não? Claro. Eu estava naquele 4-2 pro Corinthians pro Santos contra o Corinthians no Pacaembu. Eu estava Lembra o que aconteceu esse jogo? Em 2002. Gol de bicicleta do Alberto. Gol de bicicleta do Alberto. A torcida do Santos estava no tobogã e a torcida do Corinthians no estádio inteiro. Aquele dia, o jogo chegou a estar 4-0 pro Santos. E assim... A gente está falando dessa coisa de ser recente, essa coisa do apoio incondicional, mas estava 4-0 para o Santos, a torcida do Corinthians incentivando o Corinthians. E eu já estive algumas vezes no estádio com meu pai, quando a coisa deu ruim, meu pai chegava para mim, filho, hoje não deu, vamos embora para a gente não pegar fila. Embora. E a do Corinthians, a coisa ficou ali. Não sai antes, cara. Eu saí. E ficou ali e foi 4-2. Eu sou contra sair antes. Eu só saí antes do jogo do Corinthians uma vez na minha vida. E agora ele vai achar que eu tô de vingança com ele, né? E o Corinthians estava metendo 4 no Santos. No dia em que o Carlos Marighella foi morto. Olha só. E o alto-falante do estádio anunciou. Acaba de ser morto o inimigo público número 1 do Brasil, o terrorista Carlos Marighella. E o estádio aplaudiu. Nossa. Caramba, cara. Eu era da LN. Putz, eu não posso ficar aqui. Deve estar acontecendo alguma... Eu preciso ir embora. E eu levantei para ir embora, e burro, né? Tinha 19 anos de idade. Eu achei que o estádio inteiro olhou para mim. Disse, o que é esse cara, corintiano? Tá indo embora, o Corinthians ganhando no Santos. Tinha recém acabado com o Tabu. Tinha acabado com o Tabu em 68. Sim. Fui embora. Não vi o fim do jogo. Foi a única vez. Cansei de ver. Viu a Portuguesa meter 7 no Corinthians e fiquei até o fim. Não tinha conversa.